Boa noite, caríssimos. Eu sou Frei Edmilson Holanda Cavalcante, sou membro da Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis. Após 6 anos de trabalho missionário na comunidade denominada Jardim dos Ipês, iniciei um trabalho em 6 de setembro de 2009. Nesta comunidade, cheguei a esta comunidade começando por uma família, uma residência localizada próxima à BR-101, quilômetro 114. E a partir daí eu fui adentrando o espaço denominado loteamento Jardim dos Ipês e passamos por diversas etapas, E etapas de dificuldades, mas a fé no Cristo Salvador, em nosso Cristo Jesus, a pedra angular da igreja, é nele e no Espírito Santo que nós depositamos nossa confiança. Por isso que o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Bem, isto foi apenas um início. Eu vou tentar levar até vocês, notadamente, a pastoral da catequese, e estou adotando como base de conhecimento o curso de catequese renovada da TV Século XXI, da Associação do Senhor Jesus. Quero antecipadamente levar alguns esclarecimentos que se faz necessário. Eu vou tomar como base a catequese renovada, com base nos documentos da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E não vou me alongar nos fundamentos, que a instituição nos fornece, nos informa, mas toma como base, sim, o Concílio do Vaticano II, a visita de João Paulo II ao Brasil em 1980, quando ele pede aos bispos que desenvolvam em suas dioceses uma catequese mais vivencial e menos racional. Então é isso que eu vou tentar fazer com vocês. E de modo especial a Duda Florencio, que é uma jovem adolescente e que demonstrou interesse, graças ao nosso bom Deus, que a Duda deseja repassar os conhecimentos que ela for adquirindo para as crianças e adultos também, no loteamento do Jardim dos Ipês. Evidentemente que nós vamos encontrar dificuldade, mas não vamos tomar esse parâmetro de dificuldade como um motivo de desânimo. Então, com fé no Cristo Senhor Jesus, Ele é quem vai nos conduzir pelos caminhos que Jesus quer que todos os seus seguidores caminhem, ou por outra, procurem caminhar. Então, vamos assim, a nova catequese, vamos entrar logo de uma maneira mais direta. São abordados
dentro desse conceito de nova catequese, documentos da CNBB, chamado Catequese Renovada, Orientações e Conteúdos. E com base também em um documento chamado Diretório Nacional de Catequese. Então, esses são os grandes motivadores de uma catequese dentro dos parâmetros de hoje. Pois passam ideias de uma mentalidade muito racional para uma prática mais envolvente, uma prática bíblica e comunitária. O que é isso? Nós vamos enfatizar muito mais a prática do que a teoria e estimular os conteúdos das nossas aulas, tomando como base a Sagrada Escritura, a Bíblia, e a vida, a vida na comunidade. A nossa dentro da nossa igreja. Portanto, trata-se de um trabalho essencialmente eclesial, ou seja, de igreja. Então, o que é a catequese renovada? Quando o líder religioso da Igreja Católica Romana, João Paulo II, veio ao Brasil, ele falou, eu já até estou repetindo, da necessidade de se ter uma catequese como prioridade na pastoral. Os bispos se reuniram e escreveram o documento Catequese Renovada, Orientações e Conteúdo. Com isso, nós vamos perceber que a catequese no Brasil vai aos poucos confirmando a riqueza de sua história, construída com muito esforço e determinação por pessoas apaixonadas por Jesus Cristo. Mais adiante eu vou dar uma ênfase nessa expressão paixão por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso porque se não existir esse amor pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, essa paixão, e paralelamente não existir daquele que catequiza, daquele que instrui, não existir em paralelo uma coerência da sua vivência, das suas atividades no dia a dia, isso poderá causar dificuldade, em levarmos aqueles que estão sendo orientados, levá-los a aceitar, a se apaixonar por nosso Senhor Jesus Cristo, a amar a sua igreja, participar da sua igreja. Então, por isso que esta palavra apaixonada, paixão por nosso Senhor Jesus Cristo, ela é muito importante. Então vamos falar agora sobre a catequese e a comunhão e a comunidade na história da igreja. Há muito tempo, nos primeiros séculos, a catequese era chamada de iniciação da fé e tinha grande preocupação com as virtudes teologais. As virtudes teologais são conhecidas como a fé, a esperança e a caridade. Com a palavra de Deus, com as celebrações e principalmente com os testemunhos de vida. Então, do século V ao século XVI, o rumo da catequese foi a cristandade, em que a fé era mais racional e havia pouca preocupação com o testemunho de vida. Olha, aquilo que eu enfatizei antes. Entenda essas mudanças na história da igreja, que podem ajudar a revitalizar a catequese atual. Os princípios para uma catequese renovada. A renovação da catequese surgiu para responder aos novos desafios da cultura atual. Para isso, a catequese precisou ter sólido fundamento na palavra de Deus. O primeiro texto da catequese é a Bíblia.
E a catequese significa fazer ecoar a palavra de Deus, para que ela chegue aos corações das pessoas. Reparem que eu estou aqui apresentando uma panorâmica, ou seja, geral, para depois a gente se fixar em cada ponto. Então, exigências da catequese. O que a catequese ela exige? A catequese ela é a força na vivência da fé. E por ser prioridade pastoral, há algumas exigências para o seu bom andamento. Dentre elas, nós temos a fidelidade ao plano de Deus, a Deus e ao homem. O uso da Bíblia, o acompanhamento dos tempos litúrgicos, a linguagem usada na catequese e as dimensões catequéticas. Quer dizer, então, por aí, nós vamos entender a importância desses detalhes ou desses itens. Métodos diversos, o mesmo princípio da interação. Então, vamos tentar mostrar, eu pelo menos vou tentar, mostrar o objetivo, que é, primeiramente, observar a metodologia catequética. Ou seja, a metodologia é o modo, o caminho como nós vamos então desenvolver o trabalho catequético, evitando improvisações, e empirismo. Improvisação são atitudes que se afastam do eixo orientador da doutrina, do ensinamento, ou do documento e seus conteúdos programados. Por isso a gente deve ter muito cuidado para, por mais simples que seja a nossa aula de catequese, por mais simples, ou por outra, por menos importância, entre aspas, que determinada comunidade se mostre, tá certo? Nem por isso a palavra de Deus, ela deixa de ser revestida de um grande significado. Não importa se numa favela, não importa se numa comunidade paupérrima, não importa se numa comunidade onde não tem luz, não tem saneamento, não tem água, tá certo? Mas a vontade em anunciar o Senhor Jesus, em levar a palavra de Deus, alimentar o desejo contido no interior de cada homem, de cada ser. Então a catequese pode ser levada a efeito até debaixo de uma árvore, tá certo? Evidentemente com as condições mínimas necessárias, o tempo, a proteção do sol, da chuva, etc, etc. Mas, graças a Deus, em nossa comunidade do Jardim dos Ipês, nós temos o nosso pequeno templo, que é a nossa capela, a célula da Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis. Graças ao nosso bom Deus, chegamos a esse ponto. Então, a improvisação, já falei. O empirismo, para que a educação na fé seja interativa. Empirismo significa a experiência, evitando-se, foi dito, evitar a improvisação e empirismo, com a finalidade de que a educação na fé seja interativa, quer dizer, unindo a experiência de vida e a formulação da fé. O que é que eu quero dizer com isso? Que menos racionalidades, menos academicismo, intelectualismo, e muito mais a vivência da fé, de acordo com a nossa realidade, a realidade de cada comunidade. Além disso, aquele que vai ser catequista, ele deve se preparar, pois todo aquele que educa na fé precisa conhecer a tradição da igreja. A tradição é aquilo que nós recebemos dos nossos ancestrais.
certo? E a isto chamamos tradição neste contexto. Então, a tradição da igreja. E devemos ter também uma interação, ou seja, devemos ter uma junção, né, entre a vida, a nossa vida e o Evangelho. Portanto, assim, são abordados os métodos diversos da catequese, que levam a uma interação na vida da catequese e da própria comunidade. Agora vamos falar na missão e formação do catequista. O catequista ou a catequista é o responsável ou a responsável por apresentar a alegria de se viver o Evangelho e a fé, por meio do seu testemunho de vida, e assim provocar a inserção do catequizando na vida da comunidade, de forma livre e responsável. Olha, é muito importante aqui essas duas inserções aqui, ó, de forma livre e responsável. Livre, por quê? Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, e nós temos a Jesus como o nosso Senhor, o dono, então nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, tá certo? E tendo o Senhor como nós somos propriedade do Senhor, não mais como escravos, como os conceitos mais ultrapassados, mas totalmente livre, agora com responsabilidade. Ao assumirmos o trabalho de catequese, primeiramente nós devemos elaborar um plano de trabalho, um planejamento, tá certo? E dado as circunstâncias da nossa igreja aí no Jardim dos Ipês, as carências, então não vamos nos preocupar com grandiosidade, vamos partir com o pé no chão, com aquilo que nós temos. Agora, mesmo que a simplicidade seja o nosso parâmetro orientador, isso não significa dizer que nós vamos fazer uma catequese de qualquer forma, improvisada, atabalhoada, não. Porque a catequese é a educação para a fé, o ecoar da fé é algo muito precioso, tá certo? E que nós devemos fazê-lo com muito amor, carinho e responsabilidade. Então vamos enfrentar esse desafio. Então devemos procurar entender qual é a missão do catequista e a importância de investir em sua formação e na metodologia, levando ao processo de transformação do mundo. Observemos que o formar supõe o transformar. Primeiro, nós partimos no degrau da formação. Primeiramente, olhando para o nosso eu interior. Primeiro, a nossa conversão. Esse é o ponto básico. Primeiro, a nossa conversão, para em seguida nós, com as graças do Pai Celeste, nós, com os instrumentos que Deus vai colocar em nossas mãos, nós contribuirmos para a transformação. Quer dizer, vamos formar, objetivando a transformação de muitos. Este é o plano de Deus para a sua igreja.
para toda a sua igreja. Então, nós temos um outro ponto, que são os temas fundamentais para uma catequese renovada. A Bíblia, o livro sagrado, é o texto fundamental da catequese, tá certo? Não podemos substituí-lo. A Bíblia é o texto fundamental, porque tenta ligar fé e vida. Fé e vida. Quer dizer, a fé como um conceito racional. A fé como um conceito de enxergar aquilo que nós não vemos, mas que nós acreditamos, que nós cremos. Agora, fazer a ligação com a vida real. Então, para uma compreensão mais ampla, mais abrangente, temos que conhecer esses temas fundamentais, para que a catequese realmente possa ser uma catequese renovada. E como a situação dentro do mundo atual e o desígnio da salvação de Deus narrada na Bíblia. Toda a temática desta aula, ou seja, da catequese, diz o documento, que é baseado no documento de Puebla. Depois poderemos mais adiante falar sobre isso. Então, vamos para a verdade sobre a igreja, falar sobre a igreja, que é a parte 1. Para que a igreja existe? A igreja existe para transmitir o Evangelho, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o Evangelho é a fonte do reino. É como se o Evangelho fosse a nascente de um rio, de um grande rio, que antes dele se tornar um grande rio, ele é alimentado pelos seus afluentes, né? Os pequenos afluentes. Vocês que já estudaram a geografia sabem como os grandes rios, as grandes bacias, né, hidrográficas começam. Às vezes um córrego infinite, né, de água que vai percorrendo um caminho, outros vão se juntando, de repente forma-se diante de nós um rio caudaloso. Né? Então, é assim, mal comparando, né? Desculpem, mas é o reino de Deus. Então, o Evangelho é a fonte do crescimento do reino de Deus. O nascimento de Jesus foi justamente para fazer acontecer o reino no mundo. E a igreja é o povo de Deus. Ou seja, a igreja está contida no mundo. O mundo, o reino de Deus, o mundo e a igreja. E a igreja é o povo de Deus indo para o Senhor, em busca do Senhor, como o fermento que fermenta a massa. O cristão tem que ser fermento que transforma, afinal, a razão primeira da igreja é a salvação. É isso que nós estamos buscando na igreja, a salvação. Depois vamos falar sobre a verdade sobre a igreja. É quando vai se falar sobre a figura de Maria, mãe da igreja, aí nossa mãe, mãe de Jesus, e nossa mãe. Jesus a entregou a João como sua mãe, e aí entregou João a Maria como seu filho. Isso aí nós podemos conferir no Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 26 a 27. Na evangelização, Maria é a educadora da fé, porque sua fé foi a resposta de fidelidade, e a presença de Maria na evangelização é importante para dizer que a igreja é mãe. Então, vamos entender mais. Os compromissos do cristão, vamos chegar dentro de aula que vai
falar sobre os compromissos. Para isso, vamos explicar que a fé, ela é uma adesão, uma obediência à vontade de Deus, que nos interpela, nos chama para essa missão. Deus está sempre nos chamando. Essa é a ação do Espírito Santo em nós, e a nossa resposta, a fé é um dom de Deus, que sob a moção do Espírito Santo vai conduzindo a sua igreja. A fé é uma adesão à pessoa de Jesus Cristo e à sua missão. Quer dizer, Jesus Cristo é o primeiro missionário. Então nós, no século XXI, nós somos seus adesistas. Nós aderimos à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vamos falar sobre a comunidade catequizadora. A catequese sendo um processo dinâmico na educação da fé e no itinerário formativo, o caminho da formação. O estilo catecumenal tem que estar unido a uma vivência comunitária, litúrgica, por meio de etapas prolongadas de iniciação à vida cristã, seguindo passos pedagógicos que incluem a conversão, a fé em Cristo, a vida em comunidade. Quer dizer, não basta planejar se não há integração de comunidade com o Evangelho. A caminho da integração da fé deve durar a vida toda, sem limite de tempo e de lugar, porque é preciso formar a comunidade catequizadora na construção do reino de Deus, fazendo com que a comunidade seja responsável pela formação catequética. Então, eu queria aqui abrir um parênteses e me desculpem, eu sei que vocês sabem, né? Mas não custa nada a gente repetir. Muitas vezes o trabalho do sacerdote, do padre, do frade, dentro de uma comunidade em formação, ou mesmo já uma paróquia bem estruturada, parece que é comum muitos pensarem que ao padre cabe toda a responsabilidade pela condução das tarefas. Sim, o padre, ele é aquele que foi escolhido por Deus para pastorear o povo de Deus. Agora, o padre, ele é limitado, ele tem as suas limitações. As limitações de ordem estrutural, econômica, limitações até mesmo de conhecimento, porque nós sabemos que é impossível, em termos de globalização, o homem deter todos os conhecimentos. Por isso que o padre, o frade, o sacerdote, ele deve ser aquele que é chamado a pastorear, ele manter-se em permanente formação, buscando conhecimento, se atualizando, a fim de que possamos atingir o objetivo maior da evangelização, que em última análise é a salvação. Então, vamos dar uma paradinha aqui, porque como eu não tenho um espaço ainda acústico, né? O meu cãozinho, senão está bem aqui próximo da capela, e ele está aqui fazendo um coro danado aqui, né? E depois eu vou dar continuidade, tá certo, meus queridos irmãos? Mas, com a graça de Deus, brevemente eu pretendo aqui tornar a minha capela particular com um sistema acústico, a fim de que possamos então gravar com mais eficácia nossas palestras, tá bem? Mas eu vou continuar, fiquei no ponto 12, aí eu vou voltar a falar no ponto 13. Vejam que eu estou apenas fazendo uma apresentação, né, do que iremos fazer, tá bom, meus irmãos? Então pode ficar por aqui, ok?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém.